A coleção de lugares interessantes para conhecer em Barcelona é interminável e temos certeza de que você já sabe o difícil que é montar uma listinha básica. Para ajudar com esse trabalho nem sempre fácil de desvendar a cidade, elaboramos uma lista de 50 atrações de Barcelona que achamos vale a pena conhecer. A lista tanto deveria servir se é sua primeira vez na capital da Catalunha, quanto se você já esteve anteriormente. Vamos visitar os lugares mais conhecidos, mas também entrar em outros sobre os quais você pode não ter ouvido falar nunca. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Bem-vindos ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita, com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem. Já aconteceu com todos nós. Estamos preparando uma viagem para uma grande cidade e precisamos sair pesquisando essa lista de lugares que não deveríamos perder. E que trabalho dá isso? Pois é, fizemos a lição de casa por você, juntando 50 lugares para que você não tenha um minuto de descanso na sua próxima visita a Barcelona. No primeiro comentário abaixo do vídeo, vamos colocar links para todos os lugares mencionados. O Aeri del Port, também chamado de Teleférico do Porto, transporta passageiros entre a Barceloneta e a montanha de Montjuïc. O teleférico e suas duas torres fazem parte da paisagem de Barcelona desde a sua inauguração em 1931. Em 10 minutos, as cabines vermelhas do teleférico percorrem uma distância de 1.292 metros. Suspensas por duas grandes torres metálicas que formam parte do patrimônio histórico e artístico de Barcelona. A subida na torre no extremo da Barceloneta é feita de elevador e já antes de subir no teleférico dá para curtir vistas muito bonitas. Na hora de entrar na cabine dá um friozinho na barriga, mas o momento da partida e os 10 minutos de travessia passam muito rapidamente. O percurso por cima do Porto de Barcelona é espetacular. Há dois acessos. Um pela torre que está no bairro de la Barceloneta e onde você pode chegar com os ônibus V15 ou V19. E outro no Parque de Montjuïc, onde você pode chegar com o ônibus 150. A viagem é paga e recomendamos chegar com ingresso reservado. O horário de funcionamento depende da data. O Ayuntamiento, o prédio da Prefeitura de Barcelona, encontra-se na Praça de Sant Jaume, no coração do bairro gótico, bem em frente ao Palau de la Generalitat, a sede do governo da Catalunha. O hall principal e a escadaria gótica da prefeitura contém um grande número de obras de arte de artistas clássicos e contemporâneos. Aos domingos é possível se juntar a uma visita guiada gratuita de 1 hora de duração que percorre o interior do prédio, incluindo a sala onde acontecem os encontros da Câmara Municipal, o Salão das Crônicas, decorado com impressionantes pinturas, e o grande destaque, o maravilhoso Saló de Cent, construído no século XIV para ser o lugar de reunião do Conselho de Cent, o Conselho dos 100, uma instituição de origem medieval formada por 100 pessoas que governavam a cidade. A estação do metrô Jaume I fica bastante próxima da prefeitura. A visita guiada acontece aos domingos de manhã com horários em espanhol, inglês e catalão. É gratuita, mas recomendamos reservar seu horário antecipadamente. O Arc de Triunfo é um dos monumentos mais espetaculares de Barcelona e foi construído para ser a porta de entrada à Exposição Universal de 1888. O passeio que começa nele permite chegar até o Parque de la Ciudadela, que ainda vai aparecer aqui no vídeo. A construção do arco foi feita utilizando tijolo aparente, seguindo o estilo neomudéjar, bem em moda na época. O estilo mostra a fusão de elementos islâmicos com outros estilos cristãos.
tendo tijolo aparente não só como material de construção, como também de decoração. Ao contrário de outros arcos, nos quais o espírito militar é predominante, no Arco de Barcelona há maior relevância ao progresso artístico, científico e econômico do que a comemoração de vitórias militares. O arco simboliza a porta de entrada de Barcelona à modernidade. Por essa razão, nos 4 frisos do arco são representadas cenas da vida civil. A estação Arc de Triomphe do metrô fica muito próxima. A Anélia Olímpica, Anel Olímpico, é um dos legados mais importantes deixado pela celebração dos Jogos Olímpicos na cidade de Barcelona em 1992. O anel, situado na montanha de Montjuïc, foi o coração desse grande evento esportivo. O Anel Olímpico reúne uma série de instalações esportivas e de lazer, incluindo o Estádio Olímpico, o Palau Sant Jordi, uma espetacular torre de comunicações e o Museu Olímpico e dos Esportes. Muitos eventos esportivos e grandes shows de música acontecem hoje tanto no Estádio Olímpico quanto no vizinho Palau Sant Jordi. Na parte exterior do Estádio Olímpico está o Passeio de la Fama, a calçada que imita a calçada da fama de Hollywood, homenageia personalidades destacadas do esporte mundial. No trajeto encontram-se as pisadas de grandes esportistas do mundo. Você vai poder conferir como quando cada esportista deixou a marca do seu pé, estava usando o calçado característico do seu esporte. Você pode chegar no Anel Olímpico com os ônibus 125 ou 150. Caixa Fórum Barcelona é o nome de um centro cultural do Banco La Caixa. O prédio ocupa uma antiga fábrica têxtil, belo e singular exemplo de arquitetura industrial modernista na cidade. Além da sua coleção permanente, o Caixa Fórum recebe exposições itinerantes, que costumam ser de uma qualidade excelente. A visita permite percorrer diferentes partes da antiga fábrica. Caixa Fórum conta com um agradável café nas suas instalações. A estação do metrô Plaça de Espanha fica próxima. O centro abre de segunda a domingo e o ingresso é pago. O Camp Nou é o estádio do Futebol Clube Barcelona, além de uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade. O estádio, que fica no distrito de Les Corts, foi inaugurado em 1957 e uma grande reforma está sendo finalizada agora mesmo, que vai deixá-lo com uma capacidade para 105 mil espectadores. Espera-se que o novo Camp Nou seja inaugurado em 2026. O Futebol Clube Barcelona, ou Barça, fundado em 1899, é todo um símbolo para a cidade de Barcelona e para a Catalunha também. Por isso, seu estádio também é muito mais que um simples palco para eventos esportivos, sendo a meca de muitos fãs do futebol mundial. Camp Nou Experience é o nome que recebe a visita às instalações do Camp Nou, visita que será reformulada quando o estádio seja inaugurado de novo. A estação Palau Real do metrô de Barcelona permite chegar facilmente no Camp Nou, além de muitas linhas de ônibus. A Casa Batlló é uma das obras mais importantes e impressionantes do genial Antoni Gaudí e foi declarada em 2005 Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Um rico empresário encomendou a remodelação quase total de um prédio a Antoni Gaudí, que na época já era um famoso arquiteto. A obra foi completada entre 1904 e 1906. E o trabalho de Gaudí reflete um estilo muito pessoal, que busca inspiração nas formas orgânicas da natureza. Gaudí criou uma nova fachada com superfícies onduladas. No alto do prédio, a torre coroada com uma cruz de 4 braços lembra a espada de São Jordi atravessando o corpo do dragão, uma referência a São Jorge, padroeiro da Catalunha. Se a fachada e as partes externas da Casa Batlló deixam qualquer um boquiaberto, o interior não fica atrás, apresentando surpresas a cada passo. A estação do metrô Passeig de Gràcia fica junto à Casa Batlló, o ingresso é pago e a casa abre de segunda a domingo.
A 173 metros de altitude com relação ao nível do mar, no alto do Parque de Montjuïc, encontra-se uma emblemática fortaleza. O Castelo de Montjuïc foi um símbolo da repressão e das batalhas que foram travadas ao longo da história de Barcelona. A cidade de Barcelona sofreu, durante vários períodos da sua história, vários bombardeios a partir do castelo, que também foi usado como prisão. Com uma localização privilegiada, oferece uma vista panorâmica completa da cidade de Barcelona e amplo controle das aproximações pelo mar. O aspecto atual do castelo data do século XVIII. Desde 2007, o castelo passou a ser propriedade da Prefeitura de Barcelona. Vale a pena a visita pelas lindas vistas, tanto do porto como da cidade, quanto pela história. A linha de ônibus 150 leva até o castelo. Abre de segunda a domingo e o ingresso é pago com horário gratuito no domingo. De nome oficial, Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz e Santa Eulália, que é a padroeira de Barcelona, a Catedral de Barcelona ocupa um lugar de destaque no coração do bairro gótico da cidade. A Catedral Gótica recebeu uma fachada nova no século XIX, que tenta acompanhar o estilo original do templo. O cimbório, a parte mais alta e exterior da cúpula, foi terminado em 1913. O interior da catedral segue a linha das grandes catedrais góticas. A parte mais surpreendente da catedral é provavelmente o seu claustro do século XIV, ornamentado com palmeiras. Os visitantes não esperam encontrar um oásis no meio do bairro gótico, nem muito menos dentro dos muros de uma catedral. No claustro você vai encontrar também um bando de 13 gansos, número que supostamente representa a idade que tinha Santa Eulália quando morreu martirizada. A estação do metrô Jaume I é a mais próxima da catedral. A visita ao interior da igreja é paga e abre de segunda a domingo. O CCCB, Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, foi inaugurado em 1994. O lindo Pati de les Dones, Pátio das Mulheres, é o elemento central do CCCB, que permite o acesso a diferentes partes do centro. É um lugar muito bonito onde se mescla o antigo com o moderno. Mas a razão de termos incluído o CCCB na lista é que recebe exposições temporárias sempre de uma qualidade superlativa. A estação do metrô Universitat é a mais próxima do CCCB. O ingresso é pago com horário gratuito no domingo e o centro abre de terça a domingo. O Centro Comercial Arenas de Barcelona é um shopping um tanto diferente. Inaugurado em 2011, o shopping surpreende pelo prédio que ocupa, a antiga Plaça de Toros de las Arenas. Após a última corrida de touros em 1977, o espaço ficou abandonado até ser completamente reformado para se tornar um bonito centro comercial. O verdadeiro destaque desse shopping fica por conta do fantástico terraço localizado no alto do prédio. Trata-se de um terraço circular que oferece vistas de 360 graus dessa parte de Barcelona. É possível subir ao terraço utilizando um elevador panorâmico pago que se situa na parte exterior do prédio. Mas também é possível subir ao terraço utilizando os elevadores e escadas rolantes disponíveis no interior do shopping sem nenhum custo. A estação do metrô Plaça de Espanha tem acesso direto ao centro comercial que abre de segunda a domingo. O ensanche é uma característica do urbanismo de Barcelona que todo mundo deveria conhecer, entender e admirar. No século XIX, Barcelona, contida na parte antiga da cidade, rodeada por uma muralha, atingiu uma densidade populacional que demandava um novo tipo de cidade. O projeto de expansão de Barcelona foi realizado pelo engenheiro Ildefonso Cerdá e recebeu o nome de Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona.
Ensanche em espanhol ou Eixample em catalão, nome que acabaria recebendo o novo distrito. O ensanche atual reflete parcialmente o plano original do engenheiro, pois sofreu inúmeras modificações posteriores. O ensanche é uma zona de Barcelona caracterizada pelo desenho regular de suas ruas, formando quadrados quase perfeitos. As ruas são paralelas ou perpendiculares ao mar e os extremos dos quarteirões coincidem com os pontos cardeais. É uma região com ruas largas e calçadas amplas. O ensanche poderia ser definido como um parque do modernismo ao ar livre. É a região da cidade que concentra a maior quantidade de prédios modernistas, transformando essa arte em um maravilhoso atrativo. No ensanche é possível apreciar uma característica típica no vértice dos quarteirões: o chaflán, o desenho em forma reta das esquinas dos quarteirões. Um dos eixos de maior destaque do ensanche é o Passeio de Gràcia, a avenida mais nobre de Barcelona, que além de concentrar algumas das construções modernistas mais conhecidas, é o endereço de hotéis de luxo e lojas de grife. O distrito do ensanche ocupa uma extensão muito grande da parte central de Barcelona e inclui muitos bairros dentro do distrito. No seu coração, o Passeio de Gràcia conta com 3 estações servidas por diferentes linhas do metrô de Barcelona, o que facilita muito chegar nele. O Mundo Nasce em Cada Beijo é um fotomosaico realizado pelo fotógrafo Joan Fontcuberta e o ceramista Antoni Comella. Foi inaugurado em 2014, na comemoração do 3º centenário da derrota catalã na Guerra da Sucessão Espanhola. Os leitores do jornal local El Periódico encaminharam para o jornal fotografias que refletiam o tema Momentos de Liberdade. Com elas, os artistas criaram 4.000 peças de cerâmica que juntas formam a imagem de 2 pessoas se beijando. Quando foi inaugurado o mural, ia ter uma vida limitada, mas afortunadamente a Prefeitura de Barcelona resolveu que ele ficasse de forma permanente. O mural fica próximo da Catedral e tanto a estação do metrô Catalunha quanto a Jaume I servem para chegar. Encants Barcelona é uma das feirinhas mais antigas da Europa. Sua origem remonta à Idade Média. Durante sua história, o Encants mudou várias vezes de localização dentro da cidade de Barcelona, até se estabelecer de forma definitiva em um projeto moderno inaugurado em setembro de 2013. O novo mercado é um grande vão livre, aberto nas laterais e com vários andares conectados por uma rampa. Embaixo de uma maravilhosa cobertura está uma grande praça onde se distribuem centenas de banquinhas. O Encants conta com lojas, com as típicas bancas de feirinha e com espaços para subastas, leilões, que é a marca registrada da feirinha. No leilão são vendidos grandes lotes de objetos. Acabado o leilão, o comprador dos lotes revende de forma individual os objetos comprados no mesmo espaço central do Encants. No Encants você vai encontrar antiguidades, calçados, joias, roupa nova e usada, artesanato, perfumaria, cosmética, móveis, acessórios, tecidos, brinquedos, papelaria e muitos objetos para colecionadores. A estação do metrô mais próxima é Glóries e o mercado abre 4 dias por semana. Para a Exposição Internacional de 1929, foi construída uma grande fonte na avenida, que partindo da Praça de Espanha, sobe até o Palau Nacional. O termo fonte mágica descreve o espetáculo de música e luz coordenados com os movimentos dos jatos de água que tem lugar nessa fonte no final do dia. A Fonte Mágica é uma das atrações turísticas mais populares de Barcelona, atraindo muitas pessoas de diferentes idades para ver o espetáculo. Os movimentos dos jatos de água, que tem mais de 50 variações, vão se alternando de acordo com as mudanças da música e das cores.
criando um show verdadeiramente mágico que encanta a todos que o presenciam. Em datas específicas, a programação da Fonte é modificada. Em setembro, a Fonte é o cenário do ato final das Festas de la Mercè, as grandes festas de Barcelona. E nas semanas antes do Natal, a programação musical da Fonte é dominada pelos temas relacionados com o Natal. O espetáculo da Fonte Mágica ficou interrompido durante vários anos por conta da seca extrema que padeceu Barcelona. Estão falando que a fonte deve voltar a funcionar a partir de setembro de 2025, data ainda por confirmar. A estação do metrô Plaça de Espanha fica próxima. O espetáculo é gratuito e acontece unicamente em algumas datas durante a semana. Consulte o site da Fonte para mais informações atualizadas. A Fundació Joan Miró foi um sonho do gênio catalão Joan Miró, que sempre quis tornar sua obra acessível ao grande público. Para realizar esse sonho, o artista inaugurou a Fundação Miró no ano de 1975, dentro do Parque de Montjuïc. O arquiteto Josep Lluís Sert, amigo de Miró, foi o autor do prédio onde se encontra a fundação, um espaço aberto que, além de contar com diversas salas onde são expostas as pinturas e esculturas de Miró, também conta com terraços ao ar livre, onde também são apresentadas obras do artista. Foi o primeiro museu de arte contemporânea de Barcelona. As pinturas e esculturas guardadas na coleção permitem realizar um percurso cronológico pela obra de Miró. O acervo do museu está formado por mais de 14.000 objetos, dos quais 225 quadros e 169 esculturas. Os ônibus 55 e 150 têm um ponto na frente do museu, que abre de terça a domingo e o ingresso é pago. No meio da agradável Rambla del Raval, no coração do bairro do mesmo nome, pode ser visto um grande gato, obra do artista colombiano Fernando Botero. As formas arredondadas do bichano resultarão familiares para quem conhece a obra de Botero. O gato faz um grande sucesso com as crianças e também com os mais crescidinhos. As estações de metrô Liceu e Paralel são as mais próximas do gato. As golondrinas, andorinha em espanhol, são um tipo de barco turístico que percorre o porto de Barcelona. Os barcos começaram a navegar em 1888. O empresário cubano que fundou a empresa escolheu o nome de golondrinas para seus barcos. Muito antes de que Barcelona ficasse famosa no mundo inteiro, muito antes da invasão turística, as golondrinas eram um dos passeios clássicos na cidade. Eu mesmo subi em uma delas quando ainda era um bebê, ou pelo menos assim me contaram. Os modelos de barcos mais antigos, menores, que ainda podem ser vistos em ação, têm duas cobertas abertas nas partes laterais. Os modelos mais modernos, incluindo catamarãs de fibra, têm uma coberta aberta na parte superior e um espaço fechado na parte inferior. As golondrinas fazem dois percursos diferentes. Um mais curto pelo Porto de Barcelona, incluindo o terminal de cruzeiros, e outro que sai até o mar aberto, navegando até o Porto Olímpico e além antes de voltar. O ponto de partida dos passeios fica ao pé do Monumento a Colón, no final das Ramblas. A estação de metrô mais próxima é a Drassanes e os barcos navegam de segunda a domingo, com horários que dependem da época do ano. Os preços dependem do percurso. O Hospital de la Santa Creu e São Paulo, Hospital da Santa Cruz e São Paulo, ou de forma abreviada Hospital de São Paulo, é o maior tesouro do modernismo catalão. O hospital é, na verdade, uma autêntica cidade modernista, com ruas, prédios e jardins. O complexo hospitalário foi inaugurado oficialmente em 1930.
O arquiteto modernista Louis Domènec Montaner esteve à frente da direção da obra, na qual também trabalhou seu filho. O impressionante prédio na entrada do hospital está coroado por uma torre e um relógio. A fachada está repleta de mosaicos e esculturas. O hospital está formado por um conjunto de 12 pavilhões que estão interligados por uma rede de corredores subterrâneos. Domènec teve uma visão muito moderna ao projetar o hospital, separando as diferentes partes do centro hospitalário e garantindo muito verde, luz e tranquilidade para médicos e pacientes. O hospital foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1997. Com um novo crescimento da cidade, foi necessária a expansão do atual complexo através da construção de prédios para um novo e moderno hospital que aparece à esquerda na imagem. Após uma grande reforma que durou 5 anos, o hospital reabriu suas portas em 2014. Como já divulgamos repetidas vezes no canal, achamos que o hospital é a grande atração desconhecida de Barcelona. Uma visita imprescindível pela beleza que guarda dentro. A estação do metrô mais próxima é a Sant Pau 2 de Maio. O hospital abre de segunda a domingo e o ingresso é pago. La Pedrera, a canteira, também conhecida como Casa Milà, é uma das obras mais importantes de Antoni Gaudí. Foi uma obra encomendada por um jovem endinheirado que queria uma casa que deixasse Barcelona de queixo caído. Por sua importância para a história da arte e da arquitetura, a Casa Milà foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984. A Casa Milà tem 3 fachadas. O projeto de Gaudí unificou as fachadas como se fossem uma só, com suas formas onduladas que se assemelham a uma rocha açoitada pelas ondas do mar. As portas de entrada combinam ferro forjado e vidro, com representações de formas orgânicas. Os apartamentos estão distribuídos ao redor de 2 pátios internos que garantem a iluminação e a ventilação. A visita à La Pedrera inclui um tour por um apartamento decorado e ambientado como se estivesse ocupado por um antigo morador do edifício. O sótão da casa apresenta seu aspecto original, com abóbadas realizadas com tijolos. Atualmente é um espaço destinado a apresentar a obra de Gaudí através de desenhos, maquetes, fotografias e apresentações audiovisuais. O Terraço de la Pedrera é um espaço fantástico, com suas diferentes partes conectadas por escadas e passadizos que acompanham o desnível provocado pelo desenho do teto do sótão. As chaminés de ventilação concebidas por Gaudí parecem guerreiros com a cabeça adornada por capacetes. A estação diagonal é a mais próxima de La Pedrera, a casa abre de segunda a domingo e o ingresso é pago. Las Ramblas é a avenida mais popular e conhecida de Barcelona. Sim, é um lugar mega turístico e se você perguntar para um barcelonês, muitos não vão lembrar qual foi a última vez que pisaram Las Ramblas. É território gringo. E mesmo assim, no seu quilômetro de comprimento, do começo na Praça de Catalunha até o fim no Porto Antigo de Barcelona, há muitos lugares interessantes para descobrir. Apesar de ser uma única avenida, cada trecho de las Ramblas recebe um nome diferente, como la Rambla de Canaletas, la Rambla de los Estudios ou la Rambla de San José, lo que pode confundir o visitante. Por essa razão, é possível ouvir falar tanto de la Rambla como de las Ramblas. Isso sim, façam favor ao seu estômago e principalmente ao seu bolso e não coma nem beba nos restaurantes de las Ramblas, a maior armadilha para turistas de Barcelona. Las Ramblas são servidas por várias estações do metrô de Barcelona. Um dos pontos de visita obrigatório em Las Ramblas é o Mercat de la Boqueria, o mercado municipal mais antigo de Barcelona, inaugurado em 1840. A característica mais importante da sua arquitetura é sua cobertura metálica.
datada de 1914. La Boqueria conta com mais de 300 bancas. Infelizmente, o turismo tem sido responsável por uma descaracterização muito marcada do mercado, onde hoje é mais fácil encontrar bancas que oferecem produtos para os turistas, como sucos, frutos secos, presuntos, chocolates e comidinhas prontas, que bancas oferecendo produtos para os moradores de Barcelona. Hoje, você vai disputar o espaço dentro da Boqueria com outros turistas e não com moradores. Mesmo assim, não deixe de conhecer o mercado, sua arquitetura é muito bonita. A estação do metrô Liceu fica muito próxima do mercado, que abre de segunda a sábado. Mesmo com um prédio centenário espetacular, o Mercat de Sant Antoni é um grande desconhecido para muitos que visitam Barcelona. O mercado encontra-se no bairro do mesmo nome e faz parte do distrito do Ensante. É um belíssimo edifício modernista inaugurado em 1882. Construído com estruturas metálicas típicas dos mercados da época, é um exemplo das possibilidades arquitetônicas oferecidas pelo ferro fundido. Sobre as portas do mercado pode ser visto o escudo de Barcelona. Após anos de reforma, o mercado voltou a abrir suas portas em 2018. As caprichadas bancas de alimentação, frequentadas por vizinhos da região, ocupam o centro do mercado. Em outra parte, há lojas de roupas, calçados e utensílios para casa, os denominados Encants de Sant Antoni, onde estão reunidas as novas gerações de comerciantes de tecido que antes estavam no paralelo. A estação do metrô Sant Antoni fica próxima do mercado, as bancas abrem de segunda a sexta e os Encants segunda, quarta, quinta e sábado. O Mercat de Santa Caterina tem uma longa história e foi o primeiro mercado coberto da cidade quando foi inaugurado em 1845. O mercado foi reformado em 2005, restando somente as portas do seu projeto original. Os arquitetos responsáveis pela reforma deixaram uma atrativa marca visual no telhado ondulado, coberto por mosaicos de cerâmica nas cores dos alimentos vendidos no mercado. Foi uma solução arquitetônica inovadora, feita para ser vista do alto, rompendo com a estética dos prédios ao redor. As bancas do mercado são frequentadas por moradores da cidade que ainda se abastecem com alimentos frescos e de qualidade em mercados como esse. Na parte posterior do mercado encontra-se uma unidade do Museu de História de Barcelona que percorre a história da cidade desde os tempos dos romanos até a reforma mais recente do mercado. A estação do metrô mais próxima é a Jaume I. O mercado abre de segunda a sábado com diferentes horários cada dia da semana. O Mercat del Born é provavelmente o exemplo mais grandioso na arquitetura modernista baseada em estruturas de ferro. O mercado foi construído em 1878. Até o ano de 1920, foi o mercado do bairro del Born. A partir daí, passou a ser o mercado central de frutas e verduras de Barcelona, até 1977. Em 2002, teve início uma longa obra de restauração do mercado que abrigaria uma grande biblioteca pública. Durante essas obras, apareceram restos arqueológicos valiosos, então o projeto de reforma do mercado tomou um novo rumo. Já não seria mais uma biblioteca e se converteria no que agora, após várias mudanças de nome, é conhecido como El Born Museu de História de Barcelona, inaugurado em setembro de 2013. Os achados arqueológicos, situados no interior do mercado, estão preservados e podem ser vistos a partir das passarelas e corredores que circundam a área. A estação de metrô mais próxima é a Barceloneta e o mercado abre de segunda a domingo. O centro cultural é de livre acesso, só é necessário pagar um ingresso para visitar de perto os restos arqueológicos
ou visitar alguma das exposições temporárias. E agora que chegamos na metade da lista, vale a pena lembrar que se você quiser visitar grande parte das atrações mencionadas contando com nossa companhia virtual, aproveite o Barcelona em 15 roteiros, um guia da nossa autoria com 15 roteiros que vão levar você pelas principais atrações turísticas de Barcelona. São roteiros muito detalhados, com indicações precisas sobre como se locomover de um lugar para outro, descrições, mapas e ainda o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo dos roteiros. Quem já usou os guias elogiou muito como eles contribuíram ao planejamento da sua viagem, um investimento que valeu muito a pena. Toda a economia começa em um bom planejamento. O Barcelona em 15 roteiros faz parte da nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. Miradores de Montjuïc é um termo que escolhemos para incluir nele vários mirantes no Parque de Montjuïc. Não é um lugar que exista com esse nome. São mirantes próximos do Castelo de Montjuïc e do Hotel Miramar, que oferecem vistas magníficas da cidade, além de estarem localizados em parques muito bonitos. Vão alegrar o dia daqueles que gostam de vistas panorâmicas, tanto na direção da cidade como na direção do porto e do mar. Os miradores de Poble Sec e Miramar ficam próximos do Hotel Miramar. O Mirador del Alcalde fica no caminho entre estes e o castelo. Recomendamos subir até próximo do castelo com o ônibus 150 e depois ir descendo até os mirantes, que ficam abertos 24 horas por dia e com acesso livre. O monumento a Colón, que levanta-se no ponto onde as Ramblas se encontram com o mar, é um dos ícones de Barcelona. A construção da homenagem ao navegador fez parte da grande reforma da costa de Barcelona, motivada pela Exposição Universal de 1888. A estátua de Colombo mede 7 metros de altura e foi feita em bronze. No alto de uma grande coluna de 60 metros de altura, o navegador Cristóvão Colombo aponta seu dedo em direção às Américas, segundo uns, e para a saída de Barcelona pelo mar, rumo às Américas, segundo os que entendem melhor onde ficam os pontos cardeais. No alto da coluna, aos pés de Colombo, existe um mirante. Você chega nele montado em um elevador minúsculo e apertado. As vistas de 360 graus são muito legais, contemplando o Porto, Las Ramblas, Montjuïc e outras partes da cidade. Várias placas informativas permitem identificar vários pontos de interesse. Na base da coluna há 8 estátuas de leões e relevos reproduzindo momentos históricos protagonizados por Colombo. A estação mais próxima do monumento é Drassanes. O monumento abre de segunda a domingo e o acesso ao mirante é pago. O Murba foi, até agora recentemente, o nome que recebeu o agora conhecido como Museu de História de Barcelona, uma rede de museus que contam a história da cidade desde os tempos de Barquino, a cidade romana que deu origem a Barcelona. Entre os vários centros, o da Plaça del Rei é especialmente interessante, além de ser a unidade mais importante da rede de museus. O museu, localizado em parte no subsolo da Plaça del Rei, reúne objetos encontrados em escavações que retratam vários períodos históricos da cidade. Percorrer o subsolo da praça é viajar até as antigas ruas de Barquino, a Barcelona da época romana. O conjunto do museu está composto também por restos da Barcelona do século VII e edifícios da Barcelona medieval do século XIII. Entre os destaques medievais, o Palau Reial, com seu belo Saló del Tinel, e a Capela de Santa Ágata, que você vai conhecer se visitar o museu. A estação Jaume I fica muito próxima do museu. Abre de terça a domingo e o ingresso que permite visitar todas as unidades da rede do museu é pago, a horários gratuitos. O Museu de História de Catalunha encontra-se no Port Vell, o porto antigo de Barcelona, bem na entrada do bairro de la Barceloneta.
Ocupa o Palau del Mar, o Palácio do Mar, o único prédio do Porto Antigo ainda conservado. O museu foi criado em 1996 para receber objetos relacionados com a história da Catalunha desde suas origens até o presente. O museu está dividido em 7 espaços temáticos espalhados por seus 4 andares, conectados por rampas. Esses espaços permitem reviver momentos da história da Catalunha através de uma proposta bastante lúdica, com recriações de diferentes períodos históricos, começando na pré-história, passando pela Idade Média, a industrialização, a Guerra Civil, a ditadura, até a volta da democracia. O terraço no topo do prédio conta com vistas do Porto Antigo. A estação de metrô Barceloneta fica muito próxima do museu. Abre de terça a domingo. O ingresso é pago, mas há um horário gratuito. Como adoramos museus que têm uma forte ligação com a história da cidade onde se encontram. E o Museu Marítimo de Barcelona é um recordatório do passado marítimo da cidade. Encontra-se no prédio ocupado antigamente pelas drassanes, ou atarazanas em espanhol, um belo exemplo da arquitetura gótica civil. Nesses estaleiros foram construídos os barcos que serviram à poderosa coroa de Aragão. O museu dedica várias maquetes e recursos interativos para mostrar como eram os estaleiros. O museu, fundado em 1929, reúne uma grande coleção de obras que ajudam a entender o elo entre Barcelona e o mar, através da sua história. Entre as obras se destacam modelos de barcos muito diversos, incluindo a peça mais importante da coleção, uma espetacular reprodução em escala real da Galera Real de Juan de Áustria, que participou na Batalha de Lepanto. O pailebote, que é um tipo de escuna pequena, forma parte da coleção de barcos do museu e pode ser visitado no Porto Antigo, onde está ancorado. O Museu Marítimo conta com um dos nossos cafés prediletos de Barcelona, situado em um lindo jardim junto ao prédio principal. A estação de metrô Drassanes fica junto ao museu. Abre de segunda a domingo. O ingresso é pago e há um horário gratuito. Dominando a paisagem da montanha de Montjuïc, encontra-se o monumental Palau Nacional, o Palácio Nacional, sede do Museu Nacional d'Art de Catalunha, também conhecido como MNAC. Com estilo modernista, o Palau foi construído para ser o centro da Exposição Universal de 1929. O palácio passou por uma profunda reabilitação, finalizada em 2004, quando as coleções do MNAC puderam ser expostas por primeira vez. O acervo do museu transporta o visitante por cerca de 1000 anos da história da arte da Catalunha. O acervo inclui pinturas, esculturas e artes decorativas, entre outras. As seções dedicadas à arte românica, gótica, renascentista, barroca, além de uma sala dedicada a Picasso. Os grandes destaques do museu são a seção dedicada à arte românica, provavelmente a melhor do mundo, com pinturas e esculturas originárias de igrejas das montanhas dos Pirineus. O museu contém as pinturas originais que se encontravam nas absides dessas pequenas igrejas que foram retiradas e transportadas intactas das montanhas até Barcelona. E a seção dedicada ao modernismo, com obras dos nomes mais importantes do movimento, como Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner e a legião de artistas que colaboraram nos projetos dos grandes arquitetos modernistas. O museu contém peças da mobília das casas modernistas mais importantes. Quem visita o museu pode subir no terraço do Palau Nacional. Lá do alto, as vistas da cidade de Barcelona são maravilhosas. Uma passarela permite dar a volta ao terraço, caminhando entre as grandes cúpulas e torres ao redor do prédio. A subida e a descida são feitas de elevador. A visita ao terraço está incluída no ingresso ao museu. A linha de ônibus 150 tem um ponto muito próximo do museu. O museu abre de terça a domingo. O ingresso é pago, mas há um horário gratuito. Recomendamos reservar o ingresso para esse horário gratuito.
O Museu Picasso encontra-se em uma das ruas mais importantes da Barcelona medieval. O museu, que abriu suas portas há 50 anos, ocupa 5 palácios góticos que foram interligados entre si para formar um único espaço museístico. A ideia do museu foi de Jaime Sabartés, amigo pessoal de Picasso. Sabartés queria que o museu fosse construído em Málaga, mas foi o próprio Picasso quem sugeriu que ficasse em Barcelona. Desde 2003, Málaga também conta com um museu dedicado a Picasso, reunindo um número menor de obras com relação ao acervo do Museu de Barcelona. A visita ao museu é uma combinação entre a exposição da obra de Picasso e o surpreendente percurso pelos belos pátios góticos dos palácios restaurados e adequados para receber esse acervo. O museu conta com mais de 3.800 obras de Picasso, com ênfase nas produzidas na sua juventude. O ponto alto da coleção está na série de interpretações do quadro Las Meninas de Velázquez, cujo original pode ser visto no Museu del Prado em Madrid, feitas por Picasso. A estação Jaume I é a mais próxima do museu, que abre de terça a domingo. O ingresso é pago e há um horário gratuito que é imprescindível reservar a partir de 4 dias antes da data da visita. O Palau de la Generalitat, a sede do governo da Catalunha, encontra-se na Plaça Sant Jaume, no coração da cidade, e bem na frente da prefeitura que vimos no começo do vídeo. A fachada do palau é de estilo neoclássico. Em seu interior, como resultado de um extenso processo de construção ao longo do tempo, há uma multiplicidade de estilos, incluindo o gótico, o renascentista e o barroco. O destaque no interior fica por conta da Galeria Gótica, do Pátio Gótico, do Pátio das Laranjeiras, da Capela de Sant Jordi e do Salão de Sant Jordi, o salão principal do palácio. É possível fazer uma visita guiada que leva por muitos lugares de interesse dentro do palácio, incluindo a sala onde acontecem as reuniões do governo da Catalunha. Se você se interessa pela história e pela política, é um lugar fascinante, além de ser relativamente pouco conhecido. A estação Jaume I é a mais próxima do palau. As visitas guiadas costumam acontecer aos domingos, são gratuitas e precisam ser pré-agendadas. Dá trabalho agendar essa visita guiada, mas saiba que vale muito a pena. O Palau de la Música Catalana é um dos tesouros mais importantes do modernismo catalão. O arquiteto modernista Domènec Montaner recebeu a incumbência de construir uma grandiosa sala para concertos. O palau foi construído entre 1905 e 1908 e é, sem dúvida, um dos trabalhos mais esplêndidos não só do arquiteto, mas de todo o modernismo de Barcelona. Com uma área bastante limitada e cercada por ruas estreitas, o projeto foi um autêntico desafio. Em 1997, o palau foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A fachada surpreende. Na esquina há um grande grupo escultórico, como se fosse a proa de um navio, representando uma alegoria da música popular. O mosaico recobre boa parte dos tetos, paredes e colunas, sempre com uma profusão de motivos florais. E se o exterior do palau é surpreendente, no interior as emoções se intensificam. A sala de concertos é um espetáculo modernista único, com seus vitrais coloridos, mosaicos e esculturas. No teto, a incrível claraboia, que pesa 1 tonelada, é uma maravilha. No palco, um conjunto de esculturas com motivos musicais representam os espíritos da música. Entre no Café do Palau e sinta o sabor especial desse lugar. Será uma pequena amostra de toda a beleza que se esconde no interior dessa joia. A estação de metrô Urquinaona é a mais próxima do Palau. Abre de segunda a domingo, a visita é paga. Há uma visita livre e uma visita guiada um pouco mais cara,
que aqui indicamos para aproveitar melhor o seu passeio por dentro do Palau. O Palau Güell é uma das obras mais importantes de Gaudí. Gaudí, então, com 34 anos de idade, recebeu a incumbência de construir a residência da família Güell. Eusebi Güell foi um importante e muito rico empresário e grande mecenas da cultura catalã. Apostou no talento de Antoni Gaudí quando o arquiteto ainda não tinha atingido a fama. Gaudí teve liberdade orçamentária para criar um palácio capaz de receber reuniões políticas, culturais e artísticas. O resultado desse trabalho foi um dos primeiros prédios modernistas do mundo. A fachada foi revestida de pedra e adornada com um maravilhoso trabalho feito em ferro. No interior, Gaudí usou os melhores materiais, incluindo o mármore. No topo do prédio, colocou chaminés com diferentes formas e cores. As chaminés assemelham-se a árvores e nelas Gaudí usou pela primeira vez o trencadís, ou seja, os fragmentos de cerâmica, que se transformaria em uma de suas marcas registradas. O Palau foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1984. A estação Liceu do metrô é a mais próxima do Palau Güell, que abre de terça a domingo e o ingresso é pago. O Parque de la Ciutadella, Parque da Cidadela, no coração da cidade, é um dos parques mais importantes de Barcelona e também o parque mais antigo. Foi construído para a Exposição Universal de 1888, utilizando uma área antes ocupada pela antiga fortaleza da cidade, a tal da Cidadela. Vários prédios construídos especificamente para a Exposição de 1888 ainda podem ser vistos no parque, incluindo o Castelo dos Três Dragões, construído por Domènech Montaner, e também o Hivernacle e o Umbracle, duas grandes estufas instaladas no parque. O Hivernacle foi construído utilizando ferro e vidro, imitando o Crystal Palace de Londres. O Zoo de Barcelona também fica dentro do parque. O maior prédio do parque, de tijolo vermelho, é o Parlamento da Catalunha, a Assembleia Legislativa da Catalunha. Um dos cantinhos mais bonitos do parque é o laguinho com a sua fonte monumental. No monumento trabalharam os melhores escultores da época, incluindo o então jovem Gaudí, que colaborou em alguns dos elementos do desenho da cascata. O parque é um endereço muito querido pelos moradores de Barcelona e pelos visitantes também, que aproveitam para passear por ele, descansar e fazer exercício. Para chegar no parque, você pode usar as estações Arc de Triunfo ou Barceloneta do metro da cidade. O parque abre de segunda a domingo, de 7 a 10h30 da noite, e o ingresso é livre. O Parque de Montjuïc é o maior de Barcelona e ocupa grande parte da montanha com o mesmo nome. O parque foi testemunha de muitos eventos importantes na história da cidade, como bombardeios a partir do castelo, a Exposição Internacional de 1929 e os Jogos Olímpicos de 1992. O parque contém inúmeros jardins, muitos deles surpreendentes e mirantes com vistas da cidade. Já vimos vários no vídeo. Importantes museus como o Caixa Fórum Barcelona, a Fundació Miró ou o EMENAC, que já apareceram na nossa lista. E outros destaques como o Museu de Arqueologia, o Poble Espanhol ou o Pavilhão Mies van der Rohe, um magnífico exemplo da escola Bauhaus. A Anelha Olímpica e a Fonte Mágica também estão dentro do parque. Para subir até o parque, você pode usar o Aeri del Port, que já vimos, o funicular de Montjuïc ou o teleférico de Montjuïc, que leva até o alto do castelo. A linha de ônibus 150 é perfeita para percorrer o parque, que fica aberto às 24 horas. Há inclusive escadas rolantes para ajudar com as subidas mais íngremes. Uma sugestão: suba primeiro até o castelo e dedique o dia a completar o passeio em descida até a Fonte Mágica no final do dia.
No alto da Serra de Collserola está o Monte Tibidabo e nele está localizado o Parque de Diversões de Barcelona. Com mais de um século de história, o parque pertence à Prefeitura de Barcelona. Visível desde muitos pontos de Barcelona, o parque também oferece uma espetacular vista panorâmica da cidade. No parque convivem as atrações do parque antigo com as atrações mais modernas, sem comprometer seu charme especial. Uma das atrações do parque que encantará aos mais saudosistas é o Museu de Autômatas, com 50 bonecos automatizados cujas datas remontam a 1800. Como curiosidade, Walt Disney ofereceu um cheque em branco para comprar a coleção de autômatas, oferta que foi recusada. Além das atrações mais vintage, o parque conta agora com atrações modernas. E na frente do parque há um mirante com vistas espetaculares da cidade, cujo acesso é livre. Junto ao parque está o Templo Expiatório do Sagrado Coração, obra do arquiteto Henrique Sagnier, que está rodeado por um muro de pedra de Montjuïc. Para chegar no Tibidabo, há um funicular que não faz parte do sistema público de transporte de Barcelona. E também é possível subir com o funicular de Vallvidrera, que sim, faz parte do transporte público de Barcelona. Na estação superior do funicular, é necessário fazer baldeação para a linha de micro-ônibus 111, que leva até o parque. O ingresso ao parque é pago e os horários de funcionamento mudam durante o ano. Uma das obras mais conhecidas e belas do arquiteto modernista Antoni Gaudí é, curiosamente, o resultado de um fracasso urbanístico. Eusebi Güell, o mecenas de Gaudí que apresentamos ao falar do Palau Güell, encomendou ao arquiteto a criação de um grande projeto imobiliário localizado em um terreno no bairro de Gràcia, que na época era um município independente de Barcelona. O projeto pretendia criar uma espécie de cidade-jardim no estilo inglês, fato que justifica a grafia de park com K, como parque em inglês. Esse retiro bucólico, pensado para o descanso de umas poucas famílias seletas e endinheiradas, teve um interesse quase nulo. Quando o projeto de construção desse condomínio foi abandonado, em 1914, apenas 2 casas tinham sido construídas, além das áreas comuns. Em 1918, os herdeiros de Güell venderam o terreno para a Prefeitura de Barcelona, que decidiu convertê-lo em um novo parque para a cidade. O parque foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1984. Os pavilhões ao redor da entrada estão inspirados no conto de Hansel e Gretel e foram construídos para abrigar a portaria e a administração. Na escada central está um dos ícones mais conhecidos de Barcelona, a famosa salamandra, também chamada de dragão, multicolorida, recoberta com trencadís, trabalho feito com os fragmentos de cerâmica esmaltada que, como já mencionamos, se transformou em uma das marcas registradas de Gaudí. Na parte superior da escada encontra-se a Sala Hipóstila, local que ocuparia o mercado do condomínio no projeto original. Na sala erguem-se 86 colunas, sustentando um teto ondulante de mosaicos. E no alto da sala, uma praça com maravilhosos bancos com linhas sinuosas. Para superar os desníveis do terreno dentro do parque, Gaudí criou um sistema de pontes e viadutos suportados por colunas torcidas. Tanto as pontes como os viadutos foram projetados para suportar a passagem de carruagens. Para chegar no parque há várias alternativas. A mais fácil é a linha 3 do metrô até a estação Lesseps e depois caminhar. O parque abre para as visitas turísticas às 9h30 de segunda a domingo. O horário de fechamento depende da época do ano. O ingresso é pago e, atenção, não há venda de ingressos no parque. É imprescindível chegar com o ingresso comprado antecipadamente com hora marcada.
A Plaça de Catalunha é o coração de Barcelona, ponto de encontro entre os bairros antigos e o Ensante. Algumas das ruas mais importantes de Barcelona começam aqui. Até o desaparecimento das muralhas de Barcelona e o crescimento do Ensante, o local era um espaço aberto na periferia da cidade. O plano do Ensante não contemplava uma praça, mas acabou se consolidando como um ponto central da cidade. Na praça há muitas esculturas de importantes artistas nacionais. Na praça hoje há hotéis, comércios, incluindo um centro del Corte Inglés. A praça é um centro nevrálgico de transporte da cidade, com linhas de metrô, trem e ônibus. O principal escritório de turismo de Barcelona fica na praça. A Plaça de Espanha é mais uma magnífica praça de Barcelona. Foi construída para a Exposição Internacional de 1929, quando toda a área ao redor da praça foi habilitada para essa exposição, e onde hoje está localizada uma sede da Fira de Barcelona, que recebe importantes feiras nacionais e internacionais, como a Plaça de Catalunha. É um ponto de convergência de importantes avenidas de Barcelona e um importante elo de transportes. Também é a porta de entrada para o Parque de Montjuïc. A avenida que leva ao parque está adornada por duas grandes torres, que têm uma clara influência da torre da Praça de São Marcos em Veneza. No centro da praça há uma fonte monumental, uma alegoria aos rios e mares da Espanha. No alto do conjunto escultórico há uma pira onde arde uma chama. Na praça está também o centro comercial Arenas de Barcelona, que já vimos no vídeo. Pela estação Plaça Espanha passam várias linhas do metrô de Barcelona e é também o ponto de partida para os trens que levam até Montserrat. A Plaça del Rei, escondida no bairro gótico, é uma verdadeira janela para o túnel do tempo, com transporte direto até a Idade Média. É uma praça monumental rodeada de prédios góticos e renascentistas. O principal prédio que domina a praça bem em frente é o Palau Maior, onde moraram os condes de Catalunha até o século XV. É um prédio gótico onde se destaca uma grande torre. Do lado direito da praça está a Capela Real de Santa Ágata, construída no alto da muralha romana. Do lado esquerdo, a sede do Arquivo da Coroa de Aragão. A estação Jaume I é a mais próxima da praça. A Plaça Reial, que não deve ser confundida com a Praça del Rei que acabamos de ver, é uma linda e elegante praça no bairro gótico, muito perto de las Ramblas. Sua construção data de meados do século XIX, trazendo para seu entorno muitas famílias importantes da sociedade catalã da época. Tem formato retangular e desenho neoclássico. Várias passagens conectam a praça com as ruas do bairro gótico. Os pórticos dos edifícios, as palmeiras e a fonte central conferem à praça um toque de requinte. Duas belas luminárias na praça são obra de um jovem Gaudí no início da sua carreira, encomenda da Prefeitura de Barcelona. A estação de metrô Liceu fica próxima da praça. O Port Vell, ou Porto Antigo, é a parte mais antiga do grande porto de Barcelona. A parte do porto mais próxima da Barceloneta é usada hoje principalmente por barcos de recreio, incluindo grandes iates. Você pode percorrer o Porto Antigo a bordo de uma golondrina, o tradicional barco turístico sobre o qual já falamos no vídeo. Outra forma excelente de contemplar o porto é nas alturas no teleférico do porto, sobre o qual também já falamos aqui no começo do vídeo. Pela sua localização, o porto é um local muito visitado da cidade, recebendo muitos eventos ao longo do ano, incluindo uma importante feirinha durante o Natal. O porto está conectado com as Ramblas através de uma extensão conhecida como Rambla de Mar.
que conecta Las Ramblas com o centro comercial Mare Magnum e o Aquário de Barcelona. A Rambla de Mar consiste em uma passarela de madeira para pedestres que leva até o shopping, cheio de opções de alimentação, algumas com vistas ao mar, incluindo o Time Out Market, uma proposta que agrada muito aos turistas. A Rambla de Mar é muito animada dia e noite. A estação de metrô mais próxima é Drassanes. Nenhuma outra atração turística de Barcelona tem instigado tanto a imaginação dos visitantes do mundo todo como o incrível Templo Expiatório da Sagrada Família. O templo é, sem dúvida, uma das atrações imperdíveis da cidade e uma das obras mais emblemáticas de Antoni Gaudí. É também uma presença marcante no skyline da cidade. Os andaimes e gruas indicam claramente que se trata de uma obra inacabada. Gaudí faleceu em 1926, quando a obra ainda estava engatinhando. Não existe ainda uma data certa para a sua finalização, apesar de que em 2026 a maioria da obra deve ter ficado pronta. A impressionante fachada da Natividade, com formas orgânicas pouco comuns nas fachadas de outros templos, inclui também elementos inesperados como árvores, animais e frutas surpreendentes e inovadores. Antes de sua morte, Gaudí finalizou esta fachada por completo. Como as obras de construção sempre dependeram das doações, o avanço era muito lento. Gaudí sabia que não veria o templo finalizado e quis deixar pelo menos uma fachada terminada que serviria como um guia para o resto do templo. Esta fachada e a cripta da Basílica, onde está enterrado o próprio Gaudí, são as duas únicas partes do templo reconhecidas como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A fachada da Paixão fica no extremo oposto do templo. Essa fachada foi inteiramente realizada depois da morte de Gaudí e, entre outros elementos curiosos, mostra, junto a uma figura que representa Gaudí, guerreiros cujas cabeças lembram muito as chaminés de La Pedreira. No interior, no grande espaço central, você terá uma sensação de harmonia com a natureza. As colunas sobre as quais o templo está apoiado são como troncos de árvores, por entre os quais os raios de sol se filtram como em uma floresta. Os efeitos criados pelos inúmeros vitrais no interior da basílica são impressionantes. Gaudí mais uma vez se inspirou na natureza para combinar de forma harmônica o estético e o funcional. Quando o templo estiver finalizado, terá 18 torres, uma para cada apóstolo, uma para cada evangelista e os cimbórios de Jesus e da Virgem Maria. A torre mais alta, a de Jesus, terá 172 metros de altura. A estação do metrô Sagrada Família fica junto ao templo. O templo abre de segunda a domingo e a visita é paga. Você pode visitar unicamente a basílica ou comprar um ingresso mais caro que permite subir em uma das torres. É absolutamente imprescindível chegar na Sagrada Família com seu ingresso reservado antecipadamente. Barcelona pode ter outras igrejas maiores ou mais espetaculares, mas nenhuma tem um interior tão impressionante quanto o da Basílica de Santa Maria del Mar. Inteiramente construída no estilo gótico catalão, surpreende pela amplitude, leveza e grandiosidade. É uma igreja que cativa pela sua simplicidade. Nela não se vê a recarregada decoração da fachada da catedral. A construção do templo demorou 55 anos e foi pensado para servir aos mercadores e construtores de barcos da época. No relativamente curto período de construção, não houve uma sobreposição de estilos arquitetônicos e o templo é um exemplo único de puro estilo gótico catalão. O estilo gótico que se vê em seu interior é limpo e harmonioso, com as três naves quase da mesma altura, colunas altíssimas e bem espaçadas entre si, fato único em igrejas medievais de todo o mundo. Os vitrais são elementos que ajudam a criar uma atmosfera muito especial dentro do templo. A estação de metrô Jaume I é a mais próxima da basílica.
abre de segunda a domingo e o ingresso é pago com um horário gratuito no final do dia. Escondidas dentro de um pequeno palácio, ainda se conservam 4 colunas do que foi o Templo de Augusto, consagrado ao culto a César Augusto e construído no século I a.C. O templo está no ponto mais alto de Barquino, a cidade romana no alto do Monte Taber. O templo foi derrubado e no século XIX foram encontradas 3 colunas durante a construção do palácio, onde hoje pode ser visto o templo. Uma 4ª coluna estava na Plaza del Rei, que visitamos antes, e foi incorporada ao conjunto monumental. A estação do metrô mais próxima é a Jaume I. O templo abre de segunda a domingo e o ingresso é gratuito. O Skyline de Barcelona incorporou em 2003 seu ícone mais moderno, a Torre Akbar, hoje renomeada Torre Glóries. A torre de 144 metros de altura é obra do arquiteto Jean Nouvel e de um estúdio de arquitetura local. Pertenceu ao Grupo Akbar, companhia multinacional que gestiona recursos hídricos, e foi vendida em 2013 para um grupo imobiliário. A estrutura externa do edifício está composta por lâminas de vidro que apresentam distintas cores no interior. A visita à torre é muito interessante e está dividida em 2 partes bastante diferentes. No subsolo da torre está o Hipermirador Barcelona, uma surpreendente experiência interativa em tempo real. E no andar 30, com acesso por elevador, fica o mirante com espetaculares vistas de 360 graus para todas as regiões de Barcelona. A Torre Glóries conta com uma iluminação especial à noite e com luzes diferenciadas no período do Natal. O metrô Glóries fica junto à torre. A torre abre de segunda a domingo e o ingresso ao mirante é pago. Barcelona abriu recentemente um calçadão conhecido como Passeig del Trencaones, Passeio do Quebra-Mar, que permite caminhar além do Hotel W, acompanhando o mar com vistas para o porto e a montanha de Montjuïc. No final do passeio, de 400 metros de extensão, caminhando por cima do quebra-mar que protege o porto de Barcelona das ondas do mar, há um pequeno mirante. Esse passeio foi um lugar clássico de encontro para os barceloneses durante o século XX e foi recuperado recentemente. Você vai encontrar moradores de Barcelona fazendo esporte e turistas procurando as vistas. A linha de ônibus V15 leva até próximo do Hotel W. O passeio abre 24 horas e o acesso é gratuito. No alto do Turó de la Rovira, Turó em catalão significa morro, encontram-se os restos das baterias antiaéreas que protegeram Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. Por essa razão, a região também é conhecida como os Bunkers del Carmel. A visita ao Turó de la Rovira combina história com umas vistas maravilhosas de Barcelona. É um dos grandes balcões sobre a cidade. Em 1938, durante a Guerra Civil Espanhola, foi construída uma bateria antiaérea no alto do Turó de la Rovira. A finalidade era defender Barcelona dos constantes bombardeios da aviação franquista. Os bombardeios fascistas causaram muita destruição em Barcelona durante o período da guerra. Quando terminou o conflito, o lugar ocupado pelas baterias foi transformado em moradias improvisadas, dando origem ao Barrio de los Cañones. O bairro foi abandonado em 1990. Já no século XXI, teve início o trabalho de recuperação e restauração das estruturas das baterias, visando a preservação do testemunho do passado histórico mais recente de Barcelona. Os trabalhos terminaram em 2011, quando foi inaugurado um novo espaço que hoje forma parte do Museu de História de Barcelona. Nele, você vai encontrar informações tanto sobre a Guerra Civil quanto sobre as moradias que ocuparam o morro décadas mais tarde.
O Turó de la Rovira se transformou, em tempos recentes, em um dos grandes points da cidade para contemplar o fim do dia. Multidões de barceloneses e turistas, principalmente jovens, se concentram no local para ver a cidade banhada pelos últimos raios do sol. Infelizmente, junto com a grande afluência de visitantes, chegou também o vandalismo, para o desespero dos vizinhos da região. A linha de ônibus 22 vai deixar você próximo do Turó. A visita ao morro é livre e abre de segunda a domingo. O museu, de visita gratuita, abre só alguns dias da semana e depende da época do ano. Se você está planejando viajar a Barcelona, sem dúvida deve ter um monte de dúvidas na sua cabeça. A lista de vídeos que publicamos no canal dedicados a Barcelona e que você está vendo agora na tela deve conter a resposta à maioria dessas dúvidas. Dá uma olhadinha por lá. Estamos aguardando por você nesses vídeos. Vamos lá!